CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Hoje é dia de CBN Saúde. Toda quinta-feira a gente abre espaço para conhecer mais e falar mais informações sobre a saúde humana. E hoje vamos abrir espaço para falar sobre marca-passo. Nesta quarta-feira foi o dia das pessoas portadoras de marca-passo. E para quem não entende muito o que é marca-passo, a gente vai conversar hoje com o médico cardiologista Guilherme Bertão, que está ao vivo aqui conosco no estúdio do CBN Campo Grande. Doutor Guilherme, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês. Eu queria agradecer a oportunidade de falar desse assunto tão importante para a população. É muito importante porque o marca-passo, quem ainda não depende e talvez não conheça tanto, mas para as famílias ou para a pessoa que depende, faz total diferença na vida das pessoas. E eu começo então, para que todas as pessoas tenham esse conhecimento, doutor, o que seria um marca-passo e a importância dele para a pessoa que depende desse equipamento? Sim, o marca-passo ele faz parte de uma família que são os chamados dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Um nome grande, né? Mas são dispositivos eletrônicos que têm a função de regular o ritmo cardíaco. O marca-passo especificamente ele é um dispositivo eletrônico em que a gente tem um gerador, né? Onde através de um revestimento de titânio a gente tem uma bateria de lítio e um dispositivo eletrônico que conectado a um cabo vai lá no coração e ele estimula o coração para evitar que o coração tenha batimentos muito lentos. Inclusive, doutor, quem está nos acompanhando pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook, o senhor trouxe alguns marca-passos aí? Sim. O senhor pode até mostrar enquanto o senhor fala? Esse é um dispositivo habitual, né? A gente tem variações com relação ao tamanho, mas é basicamente que se usa dos marca-passos convencionais, que eu falei que seria a principal exemplificação desses dispositivos. A gente tem uns dispositivos que têm funções além dessa de estimular só e evitar com que os batimentos fiquem muito lentos, como esse dispositivo, que é o ressincronizador, que tem também uma função de dar terapias nas arritmias em que o coração bate muito rápido, chamado CDI, né? Então esse CDI, que é o cardioversor desfibrilador implantável, ele trata além dos batimentos muito lentos, mas ele tem uma função principal de tratar as taquicardias, que são essas arritmias que têm um potencial, inclusive, de risco, de malignidade, inclusive de morte. Agora, quando que um marca-passo é indicado? O marca-passo é indicado naquelas arritmias, nos distúrbios do ritmo, em que o coração fica muito lento, né? Isso a gente tem vários graus, então são chamados bloqueios, né, do coração. Então esses bloqueios, a depender do grau e a depender dos sintomas do paciente, eles são indicados. Basicamente, um sinal de alerta, um dado que nos traria uma preocupação um pouco maior para a população se atentar, são batimentos abaixo de 50 batimentos por minuto. Então, através de um aparelho de pressão arterial, em que a gente tem possibilidade de verificar tanto a pressão quanto a frequência cardíaca, ou através de uma técnica de palpação do pulso, que o próprio paciente pode fazer em casa, isso aí é algo bem possível de ser feito na população, a gente inclusive orienta bastante nesse sentido. Se perceber que o batimento está muito lento, é um sinal de alerta. Do ponto de vista médico, além dessa frequência cardíaca lenta, a gente tem que tentar correlacionar a presença de sintomas e avaliar o grau de bloqueio desse paciente. Então, uma frequência lenta, mas sem nenhum bloqueio, muitas vezes a gente mantém só acompanhamento. Agora, tem um bloqueio já mais grave e já é indicação muitas vezes de marca-passo imediatamente. Então, o marca-passo é um dispositivo que, de certa forma, ele é conectado ao coração e ele, vamos dizer assim, harmoniza, equilibra os batimentos. Exatamente, os batimentos. Quando a gente fala coração, a gente tem alguns aspectos que a gente tem que avaliar. Força de contração, a parte da circulação e a parte elétrica do coração que regula essa questão da frequência dos batimentos. Batimentos muito lentos, o marca-passo ele fica ali observando, se baixa ou ele tenta baixar com o marca-passo até uma determinada frequência, aquela frequência que a gente programa, ele começa a estimular e não deixa essa frequência cair. Então ele é um dispositivo muito seguro e muito eficaz nesse sentido, manter uma frequência cardíaca mínima. Agora, doutor, uma curiosidade, né? O marca-passo, ele não é um dispositivo novo, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da evolução dos últimos anos do sistema que nós temos hoje. É um sistema fundamental
talvez se não existisse marca-passo, muitas pessoas não estariam vivas hoje. Sim. Né? E falasse um pouquinho dessa evolução do marca-passo e a importância dele. O primeiro marca-passo implantável, como nós temos hoje, foi implantado em 1958 na Suécia. E foi um dispositivo que durou poucas horas. Ele foi trocado várias vezes, então foi se evoluindo após o primeiro implante. De bateria. Exatamente. E aí, ao longo dos anos desse período, desde 1958, nós tivemos muitas evoluções. Então, antigamente, esse marca-passo implantava um dispositivo grande. Então, foi se evoluindo, reduzindo o tamanho do marca-passo. E nos últimos anos que nós temos, já um marca-passo dispositivo de um tamanho pequeno, anatomicamente, a maioria das vezes fica bem discreto mesmo, às vezes até imperceptível. Não dá nem para perceber. Exatamente. E a gente teve evoluções no sentido de tecnologia, de deixar essa estimulação, que é uma estimulação artificial, muito mais próximo do que é o fisiológico, que é o normal nas pessoas. E também nós tivemos uma evolução no sentido de duração da bateria. Então o tamanho ele foi reduzindo, de certa forma se estabilizou de um período para cá, e nós tivemos evolução no sentido da tecnologia de deixar uma estimulação mais fisiológica e de aumentar a duração da bateria. Hoje em dia a gente tem dispositivos que duram em média de 8 a 10 anos, mas podendo durar de 12 até 15 anos, a depender do quanto também ele é utilizado, porque como todo dispositivo eletrônico tem uma bateria, quanto mais se utiliza, mais ele consome. Passou esse tempo, vamos imaginar que a bateria dure 8 anos do marca-passo. Para trocar é simples? Tecnicamente é mais simples do que o implante, porque a gente, desde que esteja íntegro todo o sistema e só tenha tido realmente o consumo da bateria, o que nós temos é a troca apenas desse gerador, que é essa parte do circuito, digamos assim, né? Os cabos eletrodos que vão ser conectados ao gerador, aqui normalmente abaixo da clavícula, eles vão lá dentro do coração. Então isso é feito através de uma punção de uma veia. Então, se estiver íntegro, simplesmente se troca o gerador, que é uma coisa mais simples. Simplesmente eu digo comparado com o implante. Claro que tem todas as questões de técnicas e eventuais especificidades, mas é um procedimento mais simples. E mesmo o implante do marca-passo hoje em dia é um procedimento que a gente considera de baixíssimo risco, é um procedimento bem simples realmente dentro do que a gente tem dos procedimentos cardiológicos. Entre os pacientes do senhor, ou se o senhor conhece, o senhor tem pacientes que já trocaram de marca-passo? Sim. Vários. E foi tranquilo? Tranquilos. Então esses pacientes que têm marca-passo, eles devem ter alguns cuidados com relação aos hábitos de vida, mas basicamente hoje em dia é uma vida normal, tá? Com raríssimas exceções, alguns cuidados. E eles devem fazer um acompanhamento regular desses marca-passos. Dependendo do tipo de marca-passo, em geral varia-se de 3 a 6 meses esses acompanhamentos. Então a gente consegue com muita precisão prever o momento da troca. Porque também eu não posso fazer um implante, receber um dispositivo e ficar anos sem acompanhar, porque de repente eu posso ter um esgotamento dessa bateria e vir a ter uma complicação grave, né? Que o marca-passo poderia deixar de funcionar corretamente. Mas o paciente acompanhando da forma correta, praticamente isso é absolutamente seguro e a gente consegue prever com muita exatidão esse momento da troca e programar de forma eletiva. O paciente interna num dia, faz a troca, no dia seguinte está em casa e vida que segue. E o senhor citou aqui rapidamente, mas eu queria aprofundar a qualidade de vida para quem é portador do marca-passo. O que a gente sabe, assim, do ponto de vista de conceito popular, é de que não pode passar na porta do banco, né, por conta daquela porta giratória. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de qualidade de vida. É uma vida praticamente normal, além desses cuidados que o senhor disse, de acompanhar, de monitorar, mas dá para tocar a vida normalmente? Praticamente normalmente. O marca-passo hoje em dia, esses dispositivos, eles vêm, na verdade, para trazer mais qualidade de vida, né? Então, o paciente muitas vezes que vem com muitos sintomas, tonturas, cansaço, desmaios, e a partir do implante desse dispositivo, ele passa a ter uma qualidade de vida como de qualquer outra pessoa, né? Então, o marca-passo, eu costumo sempre dizer para os meus pacientes, ele só vem para melhorar, tanto no sentido de melhora de sintomas ou no sentido de segurança, realmente, para evitar, às vezes, algum evento mais grave. E do ponto de vista de vida, de hábitos diários, atividade cotidiana, basicamente vida normal. Então o paciente pode passear, viajar, namorar, sair, praticar esportes, né? O que deve-se ter cuidado é com relação a esportes de contato, que possa ter trauma direto no dispositivo. Hoje em dia até se tem algumas pessoas que jogam futebol com alguns tipos de proteção, mas habitualmente deve-se evitar. Agora, outros tipos de atividade, natação, hidroginástica, pode-se fazer. Com relação à porta do banco, né,
Como é um dispositivo de metal, então tudo que tem interferência, campo de metal, detector de metais, a gente realmente tem que ter cuidados nesse sentido. Então, basicamente, o que teria que ter um cuidado maior é porta de banco, justamente, e detector de metal, principalmente em aeroportos. Pode interferir no equipamento. Pode interferir no equipamento e pode desajustar o funcionamento, então pode ter alguma alteração no funcionamento. Então, o paciente ele recebe uma carteirinha, que é uma carteirinha internacional, então se o paciente vai viajar para o exterior, isso serve, é um documento realmente que prova que ele é portador de marca-passo, e aí ele apresenta e no banco ele passa ao lado, no aeroporto é feita uma avaliação de uma forma diferente e vive-se muito bem. A ressonância magnética, que até pouco tempo atrás era uma grande limitação também, porque às vezes o paciente recebia o marca-passo e precisava fazer uma ressonância. Não podia. E evoluiu-se também nesse sentido dispositivos que hoje em dia praticamente a sua totalidade ela é compatível com um exame de ressonância magnética. A única coisa que tem que se fazer é um ajuste prévio ao exame e depois um ajuste posterior. Mas hoje em dia o paciente já pode inclusive fazer ressonância magnética. Quem tem marca-passo sente alguma coisa em relação aos impulsos elétricos? Não sente. O coração não fica mais animado? Olha, pode sentir uma melhora do ponto de vista nesse sentido. Agora, a estimulação não sente. Os aparelhos que têm a capacidade de tratar essas taquicardias, né, essas arritmias tipo aceleração, o paciente pode ter, inclusive, tratamento dessas taquicardias através de choques. E aí, nesse sentido, quando o paciente tem, realmente ele vai sentir um choque. É uma exceção, mas ele está ali justamente para isso. Então, se vier ter uma arritmia maligna, ele salva a vida do paciente através desse choque. E aí sente. Agora, o marca-passo convencional não sente. Eu quero agradecer muito a participação do Dr. Guilherme Bertão, médico cardiologista, nos deu uma aula aqui hoje sobre marca-passo, esse dispositivo, né, esse equipamento tão importante, que não é novo, mas que vem evoluindo com a tecnologia e possibilitando milhares de pessoas a viver quase que em ritmo normal. Dr. Guilherme, muito obrigado pelas informações. Tenha um ótimo dia. Obrigado, Ginês, toda a equipe. Foi um grande prazer estar aqui hoje e agradeço. E falar para os pacientes terem esse cuidado e, na presença de batimentos muito lentos, procurarem uma avaliação cardiológica, uma avaliação médica. E quem já tem marca-passo, fazer o monitoramento fazer o segmento, frequente. Por favor. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.